sexual na comunicação, né, ele vem sendo forçadamente, né, reivindicado e construído, né, por quem está ausente aí das condições de direitos, né? Aqui no Brasil, desde sempre. Né? A bem da verdade, eu acho que é importante a gente recuperar algumas questões. Né? A gente fala aqui de atividade de imprensa. O Brasil foi um dos últimos países, né, das Américas a ter atividade de imprensa regulada. Né? Isso começou em 1808, né, com a vinda, né, de Dom João VI, né, mas especificamente com Hipólito José da Costa, que defendia ali, né, a continuidade do escravismo no Brasil. Né, todas as atividades, todos os momentos, as reivindicações que surgiram antes, né, de imprensa foram severamente sufocadas, né, severamente combatidas. A gente tem um marco aí bastante importante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, né, que assegura aí a liberdade de expressão, né, a liberdade de manifestação de pensamento. No Código de Ética dos Jornalistas, estou pulando, né, bastante, dos jornalistas brasileiros e brasileiras, esse direito humano à comunicação ele está assegurado no primeiro artigo, né, que diz aqui o direito de informar, de ser informada e de ter acesso à informação. Então, são esses três elementos necessários, né, a serem acionados em todos os conteúdos de comunicação que a gente tem. Né? No artigo 6º do Código de Ética dos Jornalistas, nós temos lá a importância, né, das informações serem produzidas com base no interesse público. E aí vem uma questão bastante importante, né, também para a gente congelar aqui nessa conversa sobre o respeito à intimidade, né, e à privacidade. Né, inclusive, de ter acesso às histórias, de ter acesso às imagens, né, o quanto que esse espaço de decisão das mulheres não é nem mesmo, né, garantido. Né? A importância também de difundir e garantir os direitos individuais e coletivos, que estão lá na nossa Constituição Federal, chamando a atenção para jornalistas, né, sobre os direitos e garantias individuais de mulheres, negros e minorias, considerando aí a ação do racismo, do sexismo, né, de vários fenômenos, né, de desigualdades no Brasil. E a importância também de jornalistas se sensibilizarem para o combate à perseguição ou discriminação por motivos sociais, baseados, né, no sexismo, no racismo, né, nas condições socioeconômicas. Eu estou fazendo aqui uma referência ao Código de Ética dos Jornalistas, né, porque muitas das vezes, como eu leciono uma disciplina na Universidade Católica de Brasília sobre ética, legislação e comunicação, muitas das vezes esses temas todos que a gente trata aqui, eles são compreendidos como benesses, como benefícios, como politicamente corretos, e não como direitos que estão realmente assegurados, né, e que foram pensados por jornalistas. De 12 jornais, né, latino-americanos, produzidos na América Latina, né, inclusive o Brasil, o tema de medicina e saúde está, né, circunscrito às colunas, né, às editorias de ciência e tecnologia. Nós temos aqui dado de 2007, de que 80% de 162 pessoas entrevistadas se interessavam bastante sobre cuidados com saúde, né, por conta dos efeitos na população. Mas a maior parte dessas pessoas, né, desse pequeno grupo entrevistado, disse que tinha pouca informação, conseguia compreender mesmo, né, o que era, né, o que estava ali ofertado com relação à saúde. Uma outra pesquisa foi feita no ano de 2006, com 2.004 pessoas, né, sobre o interesse sobre medicina e saúde. Né? E aí a gente vê que tem uma estrutura muito forte, né, dos próprios laboratórios, né, da própria medicina, que eu acho que é uma questão muito central hoje, né, que precisa ser discutida no âmbito dessa epidemia, né, dessas várias doenças provocadas, né, pelo Aedes aegypti, né, a exemplo da chikungunya, que tem efeitos nefastos, né, muito duros na vida das pessoas, né, que é a consumização da saúde, né, que se contrapõe, inclusive, ao direito de receber informações objetivas, verdadeiras, válidas, contextualizadas, como foi exposto aqui anteriormente nesse painel. Né? Na saúde das mulheres, estudos nos Estados Unidos, né, têm apontado que os assuntos, né, os temas têm sido sobre dieta, exercícios, nutrição, né, e se contrapõe à oferta de serviços, de informações em revistas médicas e de epidemiologia. Então, aqui a gente está falando de qualidade da informação. Né? Um foco na saúde reprodutiva,
né, o que os dados que depois eu vou ilustrar aqui no Brasil vão apontar, que se fica muito na questão da legalidade, não no aspecto sanitário, o aborto como, né, se é permitido, se pode, se tem a lei, né, mas não os efeitos e nem as situações reais. Né. Aqui no Brasil, a gente está falando de 3 milhões de gravidez por ano, né. Cada ano são 3 milhões de mulheres que ficam grávidas no Brasil, né? E 1 milhão de abortos inseguros no Brasil por ano. Então, são situações previsíveis, reconhecidas, né? Mas que são ignoradas, né? E não são ignoradas à toa. Na Espanha, também, foi feito um levantamento sobre gênero e saúde, né? E lá também se identificou que as informações se restringem à sexualidade, beleza, estética, fitness. Né? E no Brasil foram feitos 3 estudos, pelo menos, né? Pelo que consta desse artigo. Em 97, de 433 textos sobre saúde, 8%, apenas 8%, reservavam um espaço sobre saúde da mulher. Né? Em 2000, foi feito um estudo com 3 revistas femininas, identificaram 188 textos, né? Que primavam ali por beleza, consumo, né? Pautas superficiais que não davam conta dos cuidados de saúde da mulher. Né? E, em 2009, esse estudo da Unicamp, né, fez ali um levantamento de conteúdo, né, uma análise de conteúdo, no período de 12 meses, com as revistas semanais. Na Veja, identificou 37 matérias, né, sobre saúde da mulher, na Isto É, 26 matérias, e na revista Época, 17 matérias. 22% dos conteúdos se referiam à saúde das mulheres, né, voltado para o público feminino, saúde reprodutiva, 22%. 13%, beleza e estética. 11%, prevenção, risco e cuidados. 9%, política e direitos à saúde. 9%, menopausa, 6%, violência e 4% saúde mental. Né? Então, aqui, quando nós nos deparamos com uma epidemia como essa, que vai apresentar, né, situações aí bastante fortes em termos, né, de narrativas, né, é importante que a gente compreenda como essas narrativas são estruturadas dentro de um processo ideológico e político e ideológico, melhor dizendo. Né? Então, assim, o que realmente interessa, né? O que não interessa e quais são os mecanismos que isso vai operacionalizando, de modo a impedir que essa fala das mulheres realmente ganhe o espaço público, que é o espaço aí onde nós vamos ter os embates, as disputas, as negociações, as relações de solidariedade. As narrativas dão conta das histórias contadas. E quem é que conta? Como conta? É ouvida de verdade? Né? E nós temos um outro aspecto também que eu gostaria de chamar a atenção dessas questões ideológicas, que são os deslocamentos e os eufemismos, né? Que estão ali no ambiente da dissimulação, que são os encobrimentos. Né? Então, tira-se o foco, né, realmente dos efeitos na vida das mulheres e na vida da população negra, né, que são aí os principais afetados, né, afetados por esses dramas todos, né, e foca-se em elementos que dizem que vão dar conta das questões universais, mas não continuam dando, porque as especificidades não são atendidas. Né? Então, empurra-se o problema, né, para debaixo do tapete. As mulheres não estão levando os documentos, os laudos, tá? As tomografias, não estão levando para suas casas. Os documentos estão ficando nos serviços. E isso quem diz não são somente as mães, são as neuropediatras, são profissionais de saúde. Tem problemas aí, sim, com base no racismo e no sexismo, o que é horrendo. As mulheres negras são objeto de pesquisas científicas, médicas, na área de saúde, historicamente destituídas de todos os direitos, nós somos tratados como objeto, sim. Tá? Aliás, objeto ainda tem gente que tem mais carinho com determinados objetos. Saúde das mulheres é um tema central, porque é a condição de existir das pessoas. E esse é um tema que tem sido relegado, ele não está na ordem do dia, assim como política. Né? Política. No sentido da ocupação dos espaços de poder e dos centros, inclusive, de pesquisas. A gente vê algumas
médicas, né? Mas quando a gente vai analisar aí as fontes, né, entrevistadas, a gente vai se deparar com um conjunto de homens falando sobre saúde da mulher. Né? E onde estão as especialistas? Onde está o movimento social? Né? Então, são questões aí bastante importantes, né, que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, né, de modo que a gente tenha condição de assegurar, incidir nessas narrativas, né, criando, sim, espaço para as falas públicas das mulheres, na sua diversidade racial, étnica, etária, né, de espaços, papéis sociais, né, onde estão as médicas, onde estão as especialistas, né, onde está a pediatra que fala isso, né, de modo que, sim, a gente possa fazer a disputa, sim, política.